Josué, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Aos irmãos que ainda não me conhecem, sou o pastor Jonathan, um dos pastores recém-ungidos, cheio do Espírito Santo, aleluia. Sou pastor aqui também do UP, Jovens Adultos na Igreja, voluntário na casa também, de diversas formas, como os irmãos podem ver, por aí nos cultos. Vamos ler juntos? Josué 1, versículo 1, nós leremos do 1 até o versículo 9. Diz assim, irmãos: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo o lugar que puserem os pés. Aleluia, quem recebe isso? O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos hititas, até o mar do grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente, mais uma vez o Senhor diz, seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Versículo 9, pela terceira vez o Senhor diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Aleluia. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado, nós aqui na tua igreja, mais uma vez estamos aqui para ouvir a tua voz. Direciona os nossos corações, Pai, para onde a palavra está direcionada. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que possamos ouvir atentamente tudo o que o Senhor quer dizer nessa noite, no nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém e aplauda a Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui está um pouquinho alto, é difícil isso acontecer, né? Mas aqui o retorno está um pouquinho alto. Se puder abaixar só um pouquinho, eu agradeço. Normalmente o pastor pede, né? O irmão aqui está pedindo para tirar. Irmãos, aqui nós lemos essa história de Josué. Mas para o contexto ficar ainda mais poderoso, é interessante entendermos um momento onde essa palavra se encontra. Um momento a qual toda a nação, inclusive Josué, estavam vivendo aqui nesse momento. Nesse momento aqui é o momento onde eles já tinham atravessado o deserto. Então Deus escolheu o seu servo Moisés no meio do Egito para ser levantado como libertador daquele povo. Um povo que antes morava em Canaã, já residia em Canaã, mas por José, através de José, filho de Jacó, que por sua vez vendido pelos seus irmãos e agora governador do Egito, num tempo onde existe agora uma crise de fome, uma crise de colheita, esse José que era governador agora traz sua família para o Egito. E eles começam ali a viver de forma muito abençoada. Mas nós sabemos que os tempos vão passando, os anos vão se seguindo. E agora Josué, que já não é vivo mais, vem a falecer. Nós temos aquele faraó da época que também já não vive mais, que conhecia José e todo o seu povo. E os tempos vão passando, faraós vão se levantando. E aquela história de um povo de Deus que desceu até o Egito começa a se perder. E aonde esse mesmo povo de Deus começa a se multiplicar de tão grande forma, que agora o faraó atual da época se assusta com esse grande número, teme a esse povo e agora começa a escravizá-los. Esse mesmo povo que agora vivia de forma abençoada no Egito, começa a ser escravizado.
e dessa forma esse povo começa a clamar a Deus, e esse clamor chega aos céus, e Deus levanta o seu ungido. O seu ungido é Moisés. Esse Moisés agora retira esse povo. Sua missão, nada mais, irmãos, é do que tirar o povo do Egito e trazer de volta a terra prometida. E nós sabemos que com diversas dificuldades e muitas adversidades, Moisés conseguiu. O mar se abre diante de Moisés, pragas aparecem, mas tudo no controle e na mão de Deus. Eles conseguem atravessar ali 40 anos de deserto. E eu fico imaginando agora chegando nesse momento, porque o momento dessa palavra é o momento agora a qual o Senhor recolheu a vida de Moisés, porque também por algumas desobediências, por algumas teimosias, o Senhor promete a Moisés, o Senhor leva Moisés até o monte, para olhar a terra prometida e dizer para ele: Moisés, infelizmente você não vai entrar, você não vai adentrar essa terra, mas Josué entrará com o povo. E agora aquele Moisés, irmãos, que foi o libertador, aquele Moisés que foi aquele homem ungido por Deus, irmãos, aquele Moisés que quando batia o seu cajado nas águas, essas águas se abriam, aquele povo já não tinha mais aquele Moisés. Então eu imagino aqui, irmãos, uma grande perca para o povo de Deus, porque nós encontramos um cenário onde Moisés está morto, como lemos no versículo 2, e o Senhor agora está levantando Josué para continuar essa missão. Uma coisa que eu já acho extremamente profunda é que no meio da crise, Deus nunca fica sem ungidos. No meio da crise, Deus sempre levanta os seus escolhidos. Irmãos, eu estou te dando uma chave que já começa a fazer sentido dentro dessa palavra, porque se estamos vivendo uma crise onde o libertador não vive mais, não temos mais a Moisés, se podemos lembrar aquele povo que reclamava muito, não é mesmo? Moisés, você nos tirou do Egito para passar do Egito para passar fome aqui no deserto. Você nos tirou do Egito para passar sede aqui no deserto. Agora eu fico imaginando aquele povo à frente do Rio Jordão, que é o último obstáculo. Eles estão agora na porta da terra prometida, e a única coisa que separa eles dessa terra é o Rio Jordão. E ao estar na frente daquela terra, eu fico imaginando como se fosse, quem já ouviu a palavra déjà vu? Quem já viveu isso? Algo que você viveu um momento, um dia, poxa, eu já vivi isso antes. É como se ele estivesse vivendo aquele momento na frente do rio, só que olhar para frente não tem mais Moisés. Imagina a pergunta que nasce, né? E agora? Quem vai abrir o Rio Jordão? Quem vai fazer o milagre? Então, irmãos, o contexto desse texto é como se existisse uma crise no momento, porque Moisés morreu, e agora aquele povo não tem mais o libertador, o pastor, aquele homem guiado pela voz de Deus. E eu não sei, irmão, se você já viveu alguma vez na sua vida uma situação que você chegou a se encontrar e perguntar: e agora? Será que você já viveu assim como eu? Quem já viveu situações na vida que você fala: meu Deus, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Eu fico imaginando esse povo se encontrando nessa situação, porque estamos muito próximo da terra prometida. Foram 40 anos, fora os anos de escravidão, com a promessa de entrar nela, mas agora não temos aquele cujo cajado abre o mar. Como vamos atravessar? O Rio Jordão não tem ponte. Agora, irmãos, se para o povo já foi uma perda significativa, eu já fico imaginando para Josué. Se repararmos bem, Moisés para Josué foi, além de pastor, professor, uma referência de homem de Deus, uma referência de libertador. Irmãos, eu fico imaginando para Josué como foi uma perda tão grande, porque ele perdeu, irmãos, nada mais e nada menos aquele homem. Quando Josué estava com a espada na mão, ele olhava para o monte, aquele Moisés estava com as mãos levantadas e o povo prevalecia. Mas quando esse mesmo Moisés abaixava suas mãos por cansaço, eles começavam a perder. Agora imagina comigo, irmãos, que tamanha perca foi para Josué perder a Moisés. E eu não quero te fazer mais uma pergunta. Já existiu alguma situação na sua vida que você perdeu algo, alguém, alguma coisa, que você chegou a se perguntar: e agora? Talvez um emprego que você perdeu, quem nunca? Uma demissão inesperada, uma situação que você não esperava, pronto, foi, perdi. E agora? Ou talvez alguém que você perdeu, muito querido, muito amado, que você fala: eu não sei mais o que eu vou fazer, eu perdi uma oportunidade, perdi alguém, perdi alguma coisa. Mas eu tenho certeza que muitos de nós já perdemos algo na vida a ponto de se perguntar: e agora? Sabe, irmãos, porque da pergunta? Porque o interessante nesse texto é como Deus trabalha
no meio da crise. Como o Senhor trabalha com os seus escolhidos no meio da crise. Eu queria que pudesse projetar o versículo 2 novamente. Versículo 2, Josué 1. Como Deus trabalha ao nosso coração quando encontramos uma situação como essa, de crise, de agora, Senhor, o que eu faço? Se lemos bem, olha o que diz aqui: o meu servo Moisés está morto. Esse é Deus trazendo a notícia para Josué. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão. Irmão, sabe o que é interessante aqui? Que quando Josué entra numa crise, numa situação difícil, onde Deus diz: Josué, o teu líder, o teu pastor, o teu libertador, aquele seu homem que foi sempre uma referência para você, está morto. Sabe o que você faz agora? A palavra de Deus não diz para ele: Josué, senta e faz estratégias. Josué, devido à sua perca, senta e pensa agora o que você vai fazer. A palavra não diz: Josué, senta. O Senhor não diz para ele: Josué, junta com os seus melhores guerreiros, os seus melhores estrategistas, pensa num caminho melhor, e daqui a alguns dias nós nos falamos de novo. Não é assim que Deus trabalha, irmãos. Mas Deus fala para ele: Moisés morreu, Josué, agora pega esse povo e atravessa o rio Jordão. Irmãos, se você entender o que Deus está falando, é como se Deus falasse: se você está vivendo uma crise, a minha direção para você é: avance mesmo assim. Senhor, tá difícil, eu perdi Moisés. E Deus fala para ele: sim, você perdeu, mas a direção para você é agora: avance e avance. Vá em frente e continue. Senhor, mas não tem ponte, eu não consigo atravessar. Tem o rio Jordão separando a terra prometida de nós. É como se ele falasse: lembra o que eu disse para Moisés há uns dias atrás? Quando Moisés estava de frente ao mar e disse: Senhor, para onde eu vou? O Senhor disse o que para Moisés? Por que perguntas a mim? Diga ao povo que avance, que marche. Então quando o Senhor chega diante de Josué chega diante de Deus, Deus fala para ele: Josué, Moisés está morto e a direção para você é: continue avançando mesmo assim. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo em meio à perca, ou quando perdemos algo, Deus sabe muito bem que estamos sujeitos a percas. Mas o cerne dessa palavra não é sobre o que Josué tinha perdido, mas o que a perca poderia gerar no coração de Josué. Deus sabia que Josué não podia paralisar. Ele não podia paralisar. Deus diz para ele: Josué, não pare mesmo a perca. Mesmo que seja dolorosa, mesmo que seja difícil, não pare, continue a avançar. Isso é muito profundo, irmãos, porque Deus sabe exatamente sobre nós, irmãos, porque o problema não é perder, mas é o que a perca gera em nós. E eu não sei se você já parou para refletir sobre isso, mas quando perdemos algo, uma das primeiros sentimentos que gera no nosso coração é de paralisação. Quando eu perco algo, eu sinto medo. O medo me faz o quê? Paralisar. Eu tinha algo, eu tinha um emprego, eu tinha uma situação a qual na minha vida era boa, não tenho mais. E muitas das vezes o medo pode me paralisar. Tenho medo, não sei se eu vai conseguir avançar, eu não sei se eu consigo continuar. O desânimo é algo que também paralisa a nossa vida. Eu tinha algo, eu tinha alguma coisa, perdi hoje, eu não acredito que vai mais dar certo, estou desanimado. Eu tinha aquele emprego, aquela empresa, mas ela faliu, não consigo mais continuar, desanimei, não quero mais. Ou quando muitas vezes a falta de fé nos faz paralisar por conta da perca. Eu tinha algo, eu tinha alguma coisa, eu tinha alguém, mas depois que eu perdi, irmãos, não vai dar mais certo, não acredito mais que isso consiga funcionar. Sabe por quê, irmão? Porque paralisamos. Quando paralisamos, estamos correndo esse risco de refletir sobre todo o caminho que já percorremos. E essa paralisação vai gerar em nós muitas coisas ruins. Como a paralisação traz para nós nenhum resultado. Deus sabia exatamente o coração de Josué. Deus sabia exatamente a perca significativa que Josué tinha perdido. Mas mesmo assim, o que eu acho profundo nesse texto, irmãos, é que no meio da crise, no meio da situação que talvez seja mais adversa, porque Josué com certeza não sabia o que fazer, Deus diz para ele: avance, avance sem parar.
Avance sem parar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando paralisamos, não produzimos resultados e ainda corremos o risco de olhar para trás. Se nós paralisarmos, irmãos, nós corremos o risco de não produzir resultado nenhum e ainda corremos o risco de olhar para trás. Não sei se alguém aqui tem prática de correr. Alguém corre aqui? Alguém? Meu Deus. Temos um. Rabelo, você corre? Mais alguém tem prática de correr na dia? Dia a dia. Não é corredor profissional, irmãos. Eu tento correr. Tá vendo, igreja? Precisamos fazer isso, né? Quem está comigo aí? Em prol da saúde, em prol do projeto verão, para o Natal tá mais fino. Mas, irmão, não sei se você já reparou, quando alguém está correndo, ele pode correr 5, 10, 20 quilômetros, mas em algum momento ele vai cansar, o fôlego não vai estar no mesmo pique. Eu não sei se você já reparou, mas quando um corredor termina uma corrida, quando alguém chega num objetivo desse tipo, ele para, ele descansa, e uma das primeiras coisas que ele pode fazer é olhar para trás. Por quê? O tanto que eu corri, o tanto que eu percorri, não é mesmo? Você cansa, você para, olha para trás. Nossa, foi um grande caminho. Ou quem nunca chegou de viagem, andou de carro 5, 6 horas, e depois daquela viagem longa, você desce do carro, chega no ponto de partida e olha ao redor, olha para trás e pensa: nossa, estou longe de casa, estou longe. Você já reparou então que quando paralisamos, temos um breve costume de olhar para trás? Mas, irmãos, uma coisa é certa: os olhos estão atrás ou estão na frente? Estão na frente. O nariz à frente, os pés virados para frente, o corpo virado para frente, o intelecto avante. Deus colocou algum sentido aqui atrás? Nenhum deles. Audição, ouvido, nenhum deles estão virados para trás, porque Deus não se interessa quando paralisamos. Nós nascemos para avançar, irmãos. Amém ou não? Nós somos um povo que nasceu para avançar. Então a mensagem de Deus para Josué: Josué, mesmo na crise, mesmo difícil, você não sabe o que fazer, continua, avança mesmo assim, avance mesmo assim, porque corremos o risco de olhar para trás. Nós não nascemos para ficar paralisados, irmãos. Pega essa chave: a Bíblia não é marcada por homens e mulheres que nunca perderam. A Bíblia não é marcada por homens e mulheres que nunca tiveram uma perca significativa, mas a Bíblia é marcada por homens e mulheres que mesmo na perca não se permitiram paralisar. A Bíblia é marcada por um Abraão que abriu mão de Isaac para ser pai de gerações. Mesmo em meio à perca, homens e mulheres que não se permitiram paralisar em meio à crise, que não se permitiram paralisar. Irmãos, a água quando parada é ambiente para sujeira e para doenças. A água quando parada acumula sujeira e doenças. Esse é o ambiente de uma água parada. Mas a mesma água quando está correndo traz vida e limpeza. Você consegue entender a arte e o segredo, a profunda questão de quando Deus fala para ele: avance, esteja em movimento? É porque a água parada é lugar de doença, mas a mesma água quando corre traz vida e pureza. A mesma água, irmãos, que quando parada está suja, quando entra em movimento, ela começa a se limpar na corrente. Porque nós somos como a água, não nascemos para paralisar, mas para avançar. Mas as crises, as adversidades, as percas significativas de alguém, de algo, de um emprego, de alguma situação na sua vida, algum dia te fez, como eu, muitas vezes, paralisar. E muitas vezes paralisados entramos na situação de Deus: onde o Senhor está, o que eu faço, para onde eu vou. Mas a direção de Deus nunca foi paralise, a direção de Deus é sempre avance mesmo assim, continue. Irmãos, a palavra de Deus para nós hoje é: irmãos, avancem mesmo na crise. Eu estou no deserto, avança. Eu estou na situação difícil, avança. Eu perdi meu emprego, avança. Porque eu não estou interessado naquilo que você perdeu. Estou interessado no quanto você está disposto a avançar e me encontrar lá na frente. Irmãos, nós não somos um povo que nasceu para ficar parado.
Deus não permite, não aceita isso na vida de Josué. Então ele diz: eu sei que a perca foi difícil, Moisés morreu, mas eu digo para você, pega esse povo e avance a terra prometida, porque as percas não podem anular a promessa que eu fiz. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja, hoje pega essa visão, aplauda Jesus porque Ele é lindo. Não existe perca que pode anular a promessa que Deus fez na sua vida. Se você dizer: Senhor, por causa dessa perca estou paralisando, você está anulando o poder de Deus em meio à crise. Isso é forte. Se eu paraliso porque perdi, é porque não acredito que Ele pode recuperar aquilo que eu perdi. Fala, é forte, Deus. Por isso eu digo para você, irmãos, assim como a palavra diz no versículo 2, quando o Senhor diz para Josué: avance, eu digo para você, e você vai ser voz de Deus na vida de alguém do seu lado, diga para ele: se prepare para avançar. Seja profeta, se prepare para avançar. Pergunta para ele: está difícil? Faz uma pergunta para ele: está difícil? Sabe o que é interessante? Deus se interessa no seu avanço. Deus não está interessado com as percas, porque Ele é Deus que restitui. Ele está interessado no seu avanço, porque se você não avança, Ele não consegue restituir. Mas se você se dispõe a avançar no meio das percas, é dizendo para Ele: Deus, mesmo perdendo ou mesmo ganhando, a minha fé é inabalável. Uou! Quem avança, quem escolhe avançar, tem chances de perder, mas quem escolhe paralisar, não tem chances de ganhar. Quem escolhe avançar, corre riscos de perder, mas quem escolhe o inverso, paralisar, não produz resultado, não tem chances de ganhar nada. Qual é a situação que eu quero viver? Eu quero paralisar e ficar com os meus custos, os meus ganhos? Ou eu decido avançar, correr risco de perder, mas eu sei que Ele sempre estará comigo, avançando, estando comigo. Interessante, no versículo 9, projeta por favor, versículo 9 de Josué 1. Ele diz: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde? É por onde você paralisar? É por onde você ficar? É por onde você estiver? Por onde você? Sempre em movimento. Eu tropecei, mas eu levanto e continuo. Porque Ele diz: eu estarei com você. Não é onde você paralisa, onde você perde. Eu estarei com você por onde você andar. Continue avançando e não pare. Continue a avançar mesmo nas percas, mas não pare, porque a promessa dele é: eu estarei com você enquanto você avança. Enquanto você estiver disposto a avançar, eu estarei junto. Pode confiar. Essa é a mensagem de Deus para Josué, irmãos. Porque Deus é companheiro de quem avança. Deus é companheiro de quem escolhe avançar. Interessante que Jesus não disse para os seus discípulos, como Ele chama, quando Ele chama Pedro, Ele não diz: Pedro, larga a pescaria, larga esses peixes, larga essas redes, senta aqui e me escuta e vê se você vai querer me seguir. Ele não fala isso. Ele não diz para Abraão: Abraão, senta na sua casa, pensa um pouco, reflete sobre a sua família, porque eu tenho para te trazer algo muito importante em relação a ela. Mas Jesus, quando vai chamar os seus discípulos, Ele diz: vem e segue-me. Porque Deus e o reino são coisas que sempre estão em movimento. Em movimento. Se repararmos, Jesus não tinha tempo para paralisar, mas em todo tempo Ele dizia: o tempo é rápido, eu tenho pressa, estou a pregar o reino de Deus. Jesus vai comer, para comer porque você está cansado e com fome. A minha fome é fazer a vontade de Deus. Eu não tenho tempo para paralisar. Então Ele diz: larga a pescaria, vem e me segue. Você quer ouvir? Você quer ser mudado? Quer ser transformado? Vem e me segue, porque eu não vou paralisar. Então, se você quer viver milagres, ande comigo, e onde você estiver, eu estarei com você. Que Deus maravilhoso, irmãos. Nosso Deus é um Deus então que
se movimenta, que sempre está em movimento. Mas dentro dessa introdução eu queria trazer 2 pontos que são chaves para a nossa vida. O primeiro ponto é perdas que te elevam. Você pode dizer comigo? Perdas que me elevam. Agora como crente, perdas que me elevam. Eu queria que pudesse projetar Mateus 19, versículo 21. Nós temos uma situação de perca muito interessante aqui na Bíblia. Mateus 19, versículo 21. Aqui nós estamos no contexto do jovem rico, um jovem que queria seguir Jesus. Mas quando ele se apresenta a Jesus e diz: Senhor, eu quero te seguir, o Senhor traz algumas recomendações para eles. A primeira é: obedece às Escrituras. Ele responde prontamente: Senhor, isso eu já faço. Porém Jesus então chega nessa resposta para ele e diz: ok, então se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Versículo 22. Ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Irmãos, falando de perdas que elevam, o interessante nesse contexto é que nós vemos um jovem que não queria perder, que não queria abrir mão. E nós podemos julgar o jovem rico? Nós vamos julgar o jovem rico: ei, jovem descrente. Não, irmãos, ele só não queria perder o sustento, ele só não queria perder aquilo que ele tinha, que eram muitas riquezas. Então um jovem que não, mesmo quando Jesus o chama e diz: vende tudo que você tem e me segue, o coração dele se enche de tristeza, porque ele não estava disposto a perder tanto assim. Ele não queria perder, e é natural do ser humano. Eu não quero perder todas as minhas riquezas. Quanta insegurança numa só atitude. Mas aqui, irmãos, se repararmos bem, sempre quando Deus chama alguém para algo, essa promessa sempre vem acarretada de um pedido para abrir mão de algo também. Se repararmos bem em Abraão, o Senhor, quando chama Abraão, ele diz o quê? Sai da sua casa e da sua parentela. Abandona quem? Sua família. Deixa seus irmãos, deixa seus amigos, os seus tios, deixa toda a sua família, as pessoas a quem você ama, e vai para uma terra que eu ainda vou mostrar a você. Deus pediu para Abraão abrir mão de algo. Quando o Senhor promete para ele: eu te farei pai de gerações, qual é o pedido de Deus para ele? Me dá Isaac. Sempre quando Deus chama nós para algo, Ele sempre pede. Normalmente esse pedido está associado a abrir mão de algo também. O próprio Pedro, quando chamado por Jesus, o pedido de Jesus é: larga a pescaria, larga os peixes e me segue, eu te farei pescador de homens. O que Jesus estava pedindo para Pedro, irmãos? Simplesmente: larga a profissão. Que desafio! Larga a profissão, o que você faz? Para de fazer, vem me seguir. Fazer o que, Jesus? Você não sabe, só me segue. Irmãos, que pedido radical de Jesus. Larga a profissão. Para Deus o outro é: larga a família, abre mão disso para viver coisas melhores comigo. E aqui não é diferente quando Jesus diz para ele: abre mão das riquezas, abre mão das riquezas para viver comigo. Só que o jovem rico não aceita, irmãos. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Por não querer perder, o quanto o jovem rico perdeu. Por não se dispor a perder, quanto esse jovem não perdeu? Talvez ele perdeu alguém que seria um dos mais influentes apóstolos. Ele poderia ter sido aqueles, um dos, ou se não, o que mais fez história. Porque Deus usou cada um de forma sobrenatural, irmãos. O mesmo Deus que pediu para Abraão abrir mão de Isaac, o seu único filho, foi o Deus que restituiu nele pai de gerações. O mesmo Deus que pediu a profissão de Pedro, fez dele pescador de homens, irmãos. Enquanto esse homem pescava 100, 150 peixes por pescaria, Deus fez ele pescar 3.000 ou 5.000 homens por pregada, por ministração. A pergunta que eu faço no meu coração é: por não querer perder as riquezas, o quanto esse jovem rico não perdeu no futuro? Qual foi a promessa que ele conseguiu abrir mão? Qual foram os planos, os milagres que ele decidiu não ver, não querendo abrir mão das riquezas? Qual foi, irmãos, a promessa? Qual foi o conselho? Qual foi a ação sobrenatural que ele poderia ter vivido, que ele abriu mão por conta das riquezas? Até mesmo ter o seu nome gravado com uma história, porque nós não sabemos nem o nome dele. É um jovem rico, não sabemos nem quem ele foi,
porque ele não queria perder, irmãos. Um jovem que não queria perder. E eu entendo a situação de Josué aqui. Mas sabe o que eu acho interessante aqui, irmãos? Como Deus trabalha com aqueles que se decidem perder. Josué 1, versículo 2, novamente. Vamos ler. Em Josué 1, versículo 2, a palavra diz que o meu servo Moisés está morto. Então ele traz uma reflexão para Josué dizendo: o seu líder morreu, você perdeu. Mas o versículo 5 diz o seguinte, versículo 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Josué precisou perder um líder de Deus para ganhar um Deus como líder. Josué precisou perder um líder de Deus, mas sabe o que Deus restituiu para ele? Um Deus como líder. Porque Deus diz: o meu servo morreu, Moisés não existe mais. E a hierarquia era Josué, Moisés e Deus. E agora que não tem Moisés, o que aconteceu com a perda? Ele foi elevado. Por isso que são perdas que elevam a nossa vida. Porque mesmo na perda, o que aconteceu? Deus eleva ele. Você não tem mais um líder? Fica calmo, fica tranquilo. Agora eu sou esse Deus, eu sou esse líder. Aonde você estiver, eu estarei. Aonde você precisar, eu estarei. Seja forte e corajoso, eu não te abandonarei. Porque o que aconteceu aqui foi, mesmo você perdendo, eu restituí muito melhor na sua vida. A pergunta é, irmão, se nós estamos dispostos a não perder como o jovem rico, o que estamos dispostos a perder futuramente? Porque Deus não se interessa com aquilo que perdemos, mas se estamos avançando, e mesmo avançando, o que Deus restituiu nele foi uma liderança agora que vem dos céus. A questão é, se Josué não perde Moisés, ele não ganha Deus como líder. Agora eu te faço a pergunta, o que é melhor? Um líder de Deus ou um Deus como líder? Um líder de Deus ou o Senhor dizendo para ele o que ele vai ou não fazer? Não tenha medo de perder. O Senhor te eleva no meio das percas. O Senhor te eleva. Se você perdeu, irmão, deixa eu trazer algo para a sua vida. Se você perdeu, se algo saiu da sua vida, você perdeu o controle e algo agora não é mais seu, não desespere, não desanime e não tenha medo. Porque o Senhor já está preparado e já preparou aquilo que Ele vai te restituir. Ele já preparou, a situação está pronta. A questão é, você quer avançar mesmo assim? Você está disposto a avançar? Por isso que a mensagem de Deus essa noite para nós como igreja é: avance, avance e avance. Eu tenho medo, avance. Eu tenho angústia, avance. Eu estou ansioso, avance. Não pare, não desanime. Olha como Deus trata com Josué no meio da crise. Não desanime, não tenha medo. Eu nunca vou te abandonar. Seja forte e corajoso, para no final ele dizer: eu estarei com você. Ah, irmãos, muitas vezes nós desanimamos quando perdemos. Nós perdemos a fé quando perdemos. Tem percas significativas que geram em nós desânimo, incredulidade, falta de fé, medo, ansiedade, depressão, dentre tantas outras coisas. Mas a mensagem de Deus para você é: avance, porque eu te encontro lá na frente. Avance, pois eu estou contigo. Eu estou contigo, por onde você for. Então, se mesmo eu estiver no vale de sombra e da morte, Ele diz: eu estarei contigo. Mesmo se eu estiver numa fornalha ardente, eu estarei contigo. Que Deus é esse, meus queridos? Que Deus é esse que nos eleva em meio às percas? Por isso, mais uma vez eu repito para a igreja: não tenha medo de perder, tenha medo de paralisar. Não tenha medo de perder, porque muitas das vezes nós estamos dispostos a não perder, enquanto isso Deus já planejou no meio da perca nos elevar. Enquanto nós estamos dispostos, não quero perder, vou reter, vou segurar aquilo que é meu, Deus já está planejando, quando Ele perdeu, eu restituo o melhor. Já pensou perder essa chave, meu querido? Já pensou perder essa bênção? Por isso, deixa tudo na mão de Deus. Se Ele tirar, Ele é Deus. Se Ele colocar, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se ela fechar, Ele continua sendo Deus.
um servo como Jó. Jó, você perdeu tudo, você perdeu família, você perdeu tudo que você tinha. Abençoe seu Deus e morre. Mas alguém que escolhe avançar diz: se Ele me deu, Ele tirou. Louvado seja o nome do Senhor. A minha fé é inabalável em meio às percas. Jó, desiste de tudo, abandona seu Deus, Jó. Tira, você já perdeu tudo. Que prazer você tem nessa vida. Se pelado eu vim, pelado eu retornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Ele sabia, tendo nada, tenho Ele. Tendo tudo, também tenho Ele. Então não me importa o que tenho, se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Aleluias. Quantos estão dispostos a avançar nessa noite em nome de Jesus? Aleluias. Não tenha medo de perder. O segundo ponto que eu quero trazer para nós é sobre força e coragem. Você pode repetir comigo? Força e coragem. Agora seja a voz de Deus para alguém, diga isso para ele: força e coragem. Só que você tem que olhar no fundo dos olhos dele. Força e coragem. Irmão, sabe o que eu acho profundo dentro desse texto? Porque Deus não fala uma, Deus não fala duas, e Deus não fala somente isso, mas 3 vezes: seja forte e corajoso. O que eu acho interessante, irmãos, porque quando Deus fala uma vez, Deus avisa. Quando Deus fala 2 vezes, Deus afirma. Agora quando Deus fala 3 vezes, irmãos, e foram muito poucas vezes, raras as vezes que Deus pronunciou 3 vezes a mesma coisa, é porque Deus estava aqui entregando uma chave para Josué. Não era só algo que Josué escolheria ter, força e coragem, ou força e coragem seria algo que ele poderia ter para se tornar alguém melhor, para se tornar um líder, um pastor mais influente. Não, força e coragem era a chave para viver tudo o que ele estava para viver. E o que eu acho interessante, porque Deus é perfeito em tudo que faz, amém? Deus é perfeito em tudo que faz. Se repararmos bem, irmãos, força e coragem são combinação perfeita. Por quê? Pense comigo. Do que adianta um forte medroso? Do que adianta, meus irmãos? Do que adianta um corajoso que é fraco? Do que adianta? Alguém tem aqui cachorro pincher? Eu já viu um cachorro pincher? Todo mundo já viu um cachorro pincher na vida, não viu? Como que o cachorro pincher é? Brabo, corajoso, vai para cima de todo mundo, não é mesmo? Você nem chegou no portão para chamar, ele já está vindo correndo. Ele já vem latindo, e late, vai para cima como se fosse o bicho mais feroz que existe. Mas, irmão, quando você bate o pé, quando você abre os braços, você mostra mais força que ele, o que acontece? Ele vaza, ele corre. Pode ser um pitbull grande, ele vai para cima, mas se o latido é mais alto, por quê? Ele é corajoso, mas ele é fraco, ele não tem força. Então me diz, irmão, do que adianta alguém que é muito corajoso, mas que não tem força? Ou pelo contrário, do que adianta um forte, mas que é medroso? Quem já viu a historinha, né? Ou já viu o elefante lá, grande, gigante, com medo do ratinho? Ele é forte, mas o elefante é muito mais forte que o ratinho, mas ele tem medo. Ou uma correntinha que prende a perninha do elefante, mas se ele fizer assim ele quebra, mas pelo medo ele não consegue avançar. Do que adianta um forte, só que é medroso? Por isso quando Deus traz uma chave, irmãos, preciosa na mão de Josué, porque ele diz: seja forte e corajoso, porque com força e coragem nada você vai temer e tudo você vai vencer. Aleluia. Quem está pegando isso aqui em nome de Jesus? Deixa eu repetir mais uma vez para você. Quando ele diz para você: seja forte e corajoso, ele diz: tudo você vai vencer e nada você vai temer. Tudo você vence, nada você teme. Seja forte, somente isso. Forte e corajoso. Forte e corajoso. E não é verdade, irmãos? A vida nos pede todo santo dia força e coragem. Para levantar da cama e viver mais um dia, força e coragem. Para mais um dia apostar no seu emprego, para mais um dia apostar na sua empresa, para mais um dia apostar na sua família, força e coragem. Para mais um dia não desistir, para mais um dia acreditar no sonho e persistir, força e coragem. É de todos os dias. Agora, se um dia nós acordamos sem força, é um dia que você fica na cama e diz: hoje eu não vou trabalhar não. Quem nunca, né?
Despertador toca, você desliga, quero saber não, vou arcar com a falta mesmo. Meu chefe depois se vira. Quem nunca teve um dia de fraqueza, de dizer, hoje eu não consigo, hoje não dá, hoje não consigo. Ou quem nunca teve um dia sem coragem de olhar e dizer, Senhor, tenho medo, não dou conta. Eu queria, se eu tivesse coragem eu ia, mas o medo me paralisa, a ansiedade me paralisa. E como nós vemos na nossa geração o medo, a ansiedade, a depressão alcançando tantos nossos corações, porque muitas vezes não temos o entendimento do que a força e coragem geram em nós. Mas a vida nos pede todos os dias força e coragem. Mas a pergunta é, irmão, o que fazer quando falta força e coragem? O que fazer? E eu queria rapidamente nesse final explicar sobre 2 pontos que não podem faltar, porque esses pontos trazem força e coragem na nossa vida. Eu queria falar sobre alegria e fé. Você pode dizer comigo? Alegria e fé. 2 Coríntios 12, o versículo 9, eu quero falar sobre uma alegria que produz força. Alegria que produz força. Essa é para o dia da fraqueza, irmãos. Olha o que diz: Ele porém me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto eu me gloriarei mais alegremente. Portanto estarei então mais alegre nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Versículo 10. Por isso, por Cristo... Vamos lá, Lagoinha, vocês são fera. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas. Isso aqui me traz uma pergunta: alegro nas fraquezas? Alegro então na perca de emprego? Eu vou me alegrar na empresa que faliu? Eu vou me alegrar na perca que eu tive? Mas olha o entendimento do apóstolo: por Cristo me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas provações, nas perseguições e nas angústias. Próximo. Pois quando estou fraco, então sou forte. Irmãos, o entendimento que o apóstolo encontrou é: quando eu estou fraco, sem forças, mas nele me alegro nas minhas fraquezas, o poder dele se torna força dentro de mim. Então, irmãos, nós estamos falando sobre se um dia faltar força na sua vida, deixa eu te dizer uma palavra: que não falte alegria na sua vida. Porque se não tem alegria, aí sim falta força. Mas se eu tenho alegria, mesmo na dificuldade, mesmo fraco, mesmo insultado, perseguido, angustiado, com medo, se eu tenho alegria, ele diz: quando estou fraco, mas alegre, eu sou forte no Senhor. Por isso que o Senhor diz para ele: Paulo, você não precisa de mais nada, a minha graça é suficiente na sua vida, e com a minha graça, o meu poder se aperfeiçoa naquilo que você é fraco. Por isso eu digo, irmão, faltou força hoje? Não falte alegria. Faltou força? Não falte alegria. Você está alegre? Cadê o sorriso? Você tem um sorriso de alegria aí? Você está sorrindo, feliz, porque você está na casa de Deus, irmãos? Você está no melhor lugar da terra? Você está ouvindo a voz do Senhor falando hoje a você? Por isso eu te digo, se alegre, irmão. A palavra de Deus é para você: sorria, sorria, seja feliz. Tira a lágrima desse rosto, tira a angústia desse rosto. Não se permita abalar, não se permita entristecer, pois a minha força é a alegria no Senhor. Aleluia. Neemias 8:10, ele traz uma reflexão para o povo. Neemias está prestes a erguer Jerusalém. Ele diz: ninguém se entristeça, pois a alegria do Senhor é a sua força. Aonde existe alegria, tem força. Aonde existe felicidade, tem força. Por isso a pergunta de Deus para você é: não interessa o quanto você perdeu, ou o quanto a situação está difícil, a pergunta é: você ainda tem alegria em me servir?
Você ainda está feliz como já estava? Ele deu, Ele tirou, louvado seja Ele. Em meio às fraquezas e às adversidades, eu encontrei motivos para adorar a Deus. Aleluia! Isso é muito precioso, irmãos. Diga comigo: a alegria que produz força. Por isso eu digo, quando você estiver fraco, se alegre, virá força para você. Não sou eu quem está dizendo, é a palavra. É a palavra. Se alegre, meu irmão, se alegre. Como eu disse, o segundo ponto era a fé. E eu quero falar sobre uma fé que produz coragem. 1 Samuel capítulo 17, versículo 21. 1 Samuel 17, versículo 21. Eu quero ler rápido. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha à frente. Davi deixou o que havia trazido com os responsáveis pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou desde a linha de batalha e lançou o seu desafio habitual, e Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Irmãos, aqui eu não consigo ver uma situação se não é uma situação de muita fé. Porque um jovem desse tamanho, pequeno, magrinho, que estava só levando uma marmita para os seus irmãos no meio da batalha. Davi pegou a lancheira que a mãe falou: separa lá comida para ele, abre para os outros, porque eles estão com fome. Davi chega ao campo de batalha. Ao chegar no campo de batalha, ele escuta um filisteu gritando: quem é corajoso para vir me derrotar? Eu destruirei qualquer um de vocês. Cadê o Deus desta nação? Esse Davi escuta essas palavras e a pergunta dele é: quem é esse para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse? Sabe, irmãos, porque Davi tinha uma fé extremamente grande no Senhor. Nós concluímos no versículo 31. Vamos projetar o 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que era o rei, e o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo lutará com ele. Irmãos, nós temos aqui um exemplo de fé que produz coragem. Uma fé que produz coragem. Porque se nós vemos um garoto desse tamanho, Davi não tinha forças para lutar, Davi não tinha capacidade para lutar, Davi não tinha idade para lutar, mas a fé no Deus que ele tinha fez ele enfrentar e dizer: eu derrotarei ele. Ninguém vai derrotar? Fique em paz, rei. Ninguém se entristece, ninguém abate o coração. O teu servo pequeno lutará com eles. Sabe o que é isso, irmãos? O gigante Golias foi morto por uma criança desse tamanho, mas que tinha um Deus gigante dentro de si. Está pegando a chave? Porque não está. Olha essa chave, irmãos. Não interessa o tamanho daquilo que está fora. Se aquilo que está dentro é maior, fica em paz. Aleluia. Se aquilo que está fora é maior, é gigante, é muito grande, repara naquilo que está dentro. Se muitas vezes o desafio for muito grande, eu te faço uma pergunta e uma avaliação, ou até uma direção para a sua vida. Olha para dentro de você e vê o tamanho do Deus que está dentro de você. Porque Davi olhava para o filisteu, olhava 3 metros de tamanho, muita força, mas ele olhava para dentro e falava: quem é esse? Quem é esse? Quem é essa adversidade? Quem é esse gigante? Quem é esse para derrotar a minha vida? Pois eu sirvo o exército do Deus vivo. Irmãos, quem matou Golias foi uma criança pequena com um Deus gigante dentro de si. Porque nós temos um exemplo de fé, porque a fé era muito grande, e essa fé produziu coragem. Coragem. Por isso que a recomendação de Deus é: tenha força e coragem, tenha fé e alegria.
Com isso você vence qualquer coisa, irmão. Com isso qualquer adversidade vai se ajoelhar diante de você, amém ou não? A pergunta que eu te faço hoje nessa noite é: o que você é capaz de vencer com o Deus que existe dentro de você? O que você e eu somos capazes de vencer com Deus que habita dentro de nós? Porque o gigante era 5, 6, 10 vezes maior que Davi, caiu no chão com uma pedrada só, irmãos. O que podemos vencer com Deus que tem dentro de nós? Qual é o Deus, qual é o tamanho de Deus dentro de você? Para vencer qualquer batalha, para vencer qualquer adversidade, o tamanho da sua fé é o tamanho da vitória. Quem pega isso em nome de Jesus? O tamanho da fé é o tamanho da vitória. Isso é chave para a sua vida. O tamanho da fé é o tamanho da vitória. Se a fé é grande, a vitória é maior. Agora, se a fé é pequena, irmãos, fogem de medo. Fogem de medo, porque mesmo servindo o exército do Deus vivo, não acreditavam. Mas Davi acreditava, sabia quem ele era. Por isso ele diz: ninguém fica triste, eu já venci, eu sei que eu já venci. Eu já cheguei na batalha, mas já estou saindo vitorioso. Aleluia. Por isso a mensagem de Deus é: não tenha medo de perder, não tenha medo de avançar, continue. Para finalizar, o último texto, se o louvor quiser subir, temos aqui um exemplo, mais um exemplo maravilhoso, que é quando Sadraque, Mesaque e Abednego se encontram naquela sarça. Nós sabemos que o rei Nabucodonosor levanta uma estátua gigantesca e diz: quem não prostrar vai ser lançado na fornalha. 3 homens, 3 jovens não se dispuseram a se prostrar. E quando eles ficam em pé, o rei diz: lance eles na fornalha, e por desafiar a minha voz, arda 7 vezes, aqueçam 7 vezes mais essa fornalha. Mas nós sabemos que ao serem jogados naquela fornalha, eles entram lá dentro, mas quando o rei observa de longe, ele diz: não jogamos 3 lá dentro? Eu estou vendo 4 lá. Ele pergunta para o outro: peraí, quantos você jogou lá dentro? Eu joguei 3, Senhor. Eu estou vendo 4, eu estou louco? Não, eu também estou vendo 4. E ele diz ainda: eu estou vendo mais um que parece até filho dos deuses. Essa era a visão de Nabucodonosor quando ele viu Jesus, mais 3 dentro da fornalha, irmãos. Isso é poderoso porque nós sabemos que Jesus livrou eles. Mas sabe o que eu acho mais poderoso? Porque aqueles jovens não se dispuseram a se prostrar diante da estátua. Sabe por quê? Porque sendo lançados na fornalha, saem de lá sem nenhuma lesão de fogo. Eu entendo dessa forma, irmãos. O fogo que tinha dentro deles era muito maior do que o fogo que estava na fornalha. Deixa eu falar uma coisa: não era a fornalha que estava queimando eles, eram eles que estavam queimando a fornalha. Era o fogo do coração, era a fé que tinha dentro deles, que não permitia ser queimado, porque tinha uma fé gigantesca. Alegria e fé vão produzir em você força e coragem, e com Deus você sempre sairá vitorioso. Quem pega isso em nome de Jesus? Quantos querem sair vitoriosos em todas as batalhas? Deixa eu criar um cenário maravilhoso aqui, igreja. Imagina você saindo vitorioso em todas as batalhas da sua vida. Está imaginando? Imagina na sua cabeça agora. Projeta isso nos seus sonhos. Todas as batalhas você vencendo todas. Sabe como? Força e coragem, alegria e fé. Por isso ele diz para nós: seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa, não desanime, não tenha medos, eu estou contigo. Aleluias, aleluias. Se você pudesse, coloque em pé no nome de Jesus. Quantos recebem isso no nome de Jesus? Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez a sua situação é uma situação de perca, de fraqueza, ou de falta de fé, falta de coragem. Mas hoje o Senhor traz para nós uma revelação dos céus. Avance, tenha força, tenha coragem, se alegre, acredite em mim. Eu sou poderoso. É o que Deus dizia para Josué: Josué, não temas, eu estou contigo. Eu sou o teu líder agora, eu sou o teu Deus agora. Em nome de Jesus, estaremos louvando. Enquanto louvamos, eu queria te pedir, no nome de Jesus, para que você pudesse, com o seu Deus, em oração sincera, entregar tudo aquilo que é fraqueza, tudo aquilo que é dificuldade, tudo aquilo que é adversidade nas mãos dEle, tudo aquilo que tem angustiado o teu coração,
toda perca que tem influenciado você a paralisar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça agora. Entre em espírito de adoração e oração nessa noite, queridos. Ele está trazendo para nós uma revelação muito maior daquilo que entendemos. O Senhor deseja sobre nós homens e mulheres corajosos, fortes, destemidos, que não têm medo, que não temem, e que mesmo as fraquezas não podem resistir ao tamanho de Deus dentro de nós. Nada pode cancelar a promessa, nada pode cancelar, Jesus, aquilo que o Senhor tem colocado sobre nós. Por isso eu te peço agora, entre em espírito de oração. É você e Deus colocando as suas fraquezas diante dEle. Enquanto estaremos louvando, a banda vai ministrando o louvor. Eu quero te pedir nesse momento que você entre nesse ambiente, a qual você vence suas batalhas pelo poder e pelo poder de Jesus. Aleluia, seja louvado, Senhor.